dados globais mostram que 92% dos alunos já usam inteligência artificial para estudar. Você deve ser aluno de faculdade, você deve ser aluno de medicina, talvez, de TI. Cara, eu fiz agora essa semana, eu saí para conversar com 100 alunos. A cada 10 alunos, 9 já usa IA. O cara usa para resumos, o cara usa para explicar o conteúdo que o professor dá, o aluno usa para fazer questões, refinar comentário de questões, e se brincar, o aluno tá usando melhor do que o professor. Então acho que o professor do futuro vai ser o curador, cara. Vai ser o cara que vai curar todas as informações. Cara, tem muita informação, muita IA, muita informação pro aluno. E aí esse mercado tende a ser muito mais voltado para eu ensino meu aluno a como usar isso aí tudo. Eu acho assim, é imprevisível o que vai acontecer daqui a pouco. Você não tem como saber. Não tem, cara. É muito louco. Por isso que eu acho que um dos maiores diferenciais, diante de tanta tecnologia, um dos maiores diferenciais vai ser exatamente essa humanização aqui. Sim. É por isso que eu faço questão de não fazer do meu curso um depósito de alunos. Quero que o cara simplesmente compre o curso e fique lá. Eu faço questão. Tem gente que não acredita, inclusive os próprios alunos não acreditam. Toda vez que um aluno se matricula, eu pego o meu telefone, mando uma mensagem no WhatsApp dele. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutory. Meu nome é Marlon, sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos, professores e mentores em todo o país. E hoje eu tenho uma presença ilustre aqui em Brasília de um professor que é muito conhecido, um professor muito amado, um professor de exatas, um professor que tem uma jornada incrível e que vai contar pra gente aqui muita coisa hoje. Guilherme Neves, seja muito bem-vindos Grande prazer. à nossa estrutura do podcast, a tudo que a gente tem construído com muito carinho e zelo para receber vocês como professores que um dia me deram aula, um dia e até hoje, né, transforma a vida de tantas pessoas aí no Brasil afora, e é uma grande honra para mim te receber aqui no nosso podcast e poder bater um papo franco, sem melindres, sem cortes, e vai ser muito legal poder conhecer um pouquinho mais da sua jornada, poder conhecer um pouquinho mais da transformação que você gera na vida de tantos alunos, com tantos projetos incríveis. E você falou uma coisa há um tempo atrás que eu nunca esqueci. Falou assim, cara, o mercado de inglês é um mercado que é gigantesco, tão grande quanto o concurso. Fiquei com aquilo na cabeça, cara. E é verdade. Fiquei com aquilo na cabeça e, cara, já tô pensando aqui como que eu atuo nesse mercado. Daqui a pouco a gente vai falar. Vamos falar porque assim, o mercado de inglês tem nada a ver com o concurso, mas assim, na minha visão, assim, demanda praticamente infinita, né? Quando é que a demanda por inglês vai acabar? Só se os Estados Unidos acabarem, né? Sim. Não tem como, né? Assim, então, depois a gente toca nesse assunto aí, Sim. mas eu tô muito empolgado com esse projeto de inglês. Show. Guilherme, me conta o seguinte, cara. Você é um cara que é apaixonado pela matemática, isso é um fato, né? Mas de onde saiu essa ideia de, cara, quero ser professor, quero ensinar a galera? Da onde surgiu isso? Como tudo isso começou? Da onde foi o input? Bom, comecei assim, mais ou menos uns 8 anos de idade, foi quando eu comecei a ficar fascinado com matemática, né? E aí eu tive algumas sortes na minha vida, né? São pessoas que aparecem na sua vida, né, e vão fazendo a diferença, né? Então a primeira delas, quando eu tinha 8 anos de idade, estava fascinado com matemática e tal, e meus pais sempre estimularam muito estudo na minha casa. A gente tinha uma condição muito boa financeira, assim, não era rico, mas não passava dificuldade, mas todo o investimento da minha família era para a educação. Então, eu só fui viajar para os Estados Unidos, por exemplo, depois que eu estava trabalhando e eu paguei. E todo o investimento da minha família era em educação. Então, e em relação a isso, meus pais nunca mediram esforços. Então, eu tive acesso aos melhores cursos, os melhores livros, tudo. E eu tive uma sorte, né? Porque tem uma coleção de matemática, de livros de matemática, é muito famosa, chama-se Fundamentos de Matemática Elementar. E um dos autores dessa coleção, ele é de São Paulo, mas ele morava em Recife, né? E por esse meu fascínio pela matemática e tal, minha mãe procurou esse professor, o nome dele é Carlos Murakami. E veja, o cara é excepcional, né? O cara é autor da maior coleção de livros de matemática de todos os tempos no Brasil, né? Assim, é uma coleção que é consagrada desde a década de 60 ou 70. E ele
me abraçou, né, ele viu que eu tinha potencial e estudei com ele dos 8 até os 14 anos de idade, né. Não para acompanhar a escola, ao contrário, era para me adiantar. Então só alguns marcos, assim, que eu me lembro, né, eu com 11 anos de idade já estava estudando logaritmos, né, que eram assuntos lá do ensino médio. E com 14 anos, eu já tinha estudado todo o ensino médio e o primeiro ano de engenharia. Isso com 14 anos. Então eu ajudava os amigos do meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. Então eu já ajudava os amigos do meu irmão a estudar, tirava dúvida, pá-pá-pá. Então foi assim que começou a minha relação com a matemática, não com o ensino ainda. Então eu tinha aquele fascínio por matemática, não necessariamente seria professor, né, não sei se poderia seguir carreira de engenharia, inclusive eu sou engenheiro, né. Eh, e aí vem agora a relação com o ensino, né, tive 3 professores na minha vida que me empurraram para seguir essa carreira. O primeiro deles é o meu tio, né, é casado com a minha com a irmã do meu pai, professor Kramer, ele é professor de química e em Recife todo mundo conhece ele, assim, naquela época o vestibular era muito forte, né, então em Recife ele era, assim, era uma sumidade, todo mundo conhecia o professor Kramer e ele tem uma didática, assim, absurda, e eu ficava fascinado com aquele negócio, caramba, ele é professor, mas ele parece um artista, porque todo mundo venera, né, aquela imagem do professor como se fosse uma pessoa, né, de um outro nível, assim, eu sempre tive aquela imagem na minha cabeça em relação a isso. Ficava impressionado, assim, e como ele é professor, eu vivia nas festas, na casa dele e tal, sempre eram muitos professores, né, então eu cresci nesse ambiente rodeado de professores, né, sempre que tem uma festa de família, tinha lá professor de física, professor e como eu já tinha essa relação com a matemática, esses professores amigos do meu tio sempre vinham conversar comigo, me estimular, então tive isso. E aí quando chegou na época de vestibular, eu tive 2 professores de matemática, né, um deles é Tássio Maciel e o outro é Edinaldo Ernesto, que assim, abriram a minha mente em relação a ensino, e assim, eu fiquei apaixonado por aquilo e eu já sabia, assim, mais ou menos 15, 16 anos de idade eu já sabia: "Não, eu vou ser professor". E aí quando eu fiz o vestibular, né, em 2005, fiz vestibular para matemática e engenharia, logo em seguida esse professor Tássio, ele me convidou para dar aula. Não sei aqui em Brasília, mas lá em Recife, quando o pessoal passa no vestibular, raspa a cabeça, né, passa a máquina zero. E aí quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu tinha 17 anos de idade e estava de cabeça raspada do vestibular ainda, né, e eu, assim, era um menino entrando na sala de aula, né, e eu nunca nem tinha ouvido falar em concurso público, né. A minha cabeça naquela época, eu tinha 2 sonhos na época, eu tinha um de seguir carreira acadêmica, eu era apaixonado por estudar matemática mesmo, e eu queria dar aula para vestibular, essas coisas todas, né. E aí comecei lá dando aula na escola de Tássio era dono de uma escola, né, comecei a dar aula na escola lá, comecei com as aulas de reforço, etcétera, e depois fui para aulas regulares de séries mesmo, né, primeiro ano, segundo ano. E aí, eh, nessa escola, no mesmo prédio tinha um curso para concurso, que se chama NUSS, ele é até ativo até hoje. Se bem que os cursos presenciais caíram muito, assim, né, de volume, mas ele é ativo até hoje. E aí foi lá onde eu conheci a instituição de concurso público, né, nunca tinha ouvido falar, né, eu tinha 17 anos, pena que e aí eu comecei lá, não, vai ter aula para o TRT de Pernambuco, não sei o quê. E eu comecei a dar aula de lógica também, né. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira para concurso. Em 2006 eu tinha 18 anos, então eu comecei a dar aula para concurso aos 18 anos, mesmo antes de ser formado, né. E a minha carreira, assim, foi, assim, meteórica, assim, por eu ser muito executor, Ali com 18 anos você já começou a dar aula de concurso? dar aula para concurso. Com 18 e vou dizer mais, assim, logo em seguida minha mulher engravidou. E é aquele negócio, quando você tem uma obrigação grande, meu amigo, você corre atrás, né, porque Nada melhor do que um filho. na hora que é exato. Cara, Mulher e quer filho. arrumar uma confusão, arrumar um filho, cara. Quer quer crescer na vida, arruma um filho. Exato. Uma mulher e um filho, pronto. Aí, então foi isso, aí minha mulher engravidou, eu disse: "Rapaz, eu agora tenho que ganhar dinheiro mesmo, Não é opção né, mais. agora eu tenho que resolver minha vida, né". E além disso, a minha mulher já tinha 2 filhos que moravam com a gente, então ou seja, era uma carga, Uhum. né, que financeira que eu ia ter grande, né. E aí eu disse: "Rapaz, o que é que eu como é que eu vou fazer para
bombar, assim, né. E aí eu vi que tem muitos livros para concurso naquela época, né, era editora Campos, que era muito famosa na época. Sim. Disse: "Rapaz, vou escrever um livro". Aí eu peguei o carnaval, eram 5 dias, "Rapaz, eu vou escrever um livro aqui em 5 dias". Fiz, eu escrevi o meu livro em 5 dias. Eu mergulhei, me tranquei no quarto, coloquei lá uma pancada de livro que eu tinha, né, de referência e tal, vou escrever. Passei os 5 dias, minha mulher grávida e eu escrevendo o livro, né, quando terminou, pronto. O livro eu já tenho, agora como é que eu vou publicar, né. Aí eu fui ao NUSS, que era o curso que eu tinha começado. Cheguei lá pro dono, "Bicho, é o seguinte, eu escrevi um livro e quero publicar. Vamos fazer um teste? Bora". Aí ele bancou, não tinha dinheiro, ele bancou a impressão do livro, a gente imprimiu 1000 livros, entendeu, assim, em questão de dias, pum. Opa, o negócio aqui esse nosso livro vai me ajudar, né. Naquela época não existia videoaula. Tô falando de 2006, 2007, não existia curso para concurso online, isso nem isso existia, né. E aí agora eu vou tentar dar um salto maior. E naquela época, tem um professor, muito famoso de informática, João Antônio, foi que criou o Eu Vou Passar, né, um antigo curso Eu Vou Passar. E Lembro João Antônio é de demais. Recife. Aí eu entrei em contato com o João Antônio. Eu disse: "Ei, João Antônio, tu tem um livro publicado pela editora Campos, tu não consegue mostrar meu livro lá não?" Eu disse: "Consigo". E nessa época eu tinha 19 anos, né, muito jovem, ninguém nem sabia da minha idade, né. Você me vestia assim, camisa de botão, Sempre com a tal, voz voz grossa. grossa, O cara barba, com 19 anos com a voz grossa dessa, cara. tal. É. Assim: "Olha, Caraca. João Antônio, tá aqui meu livro". Aí ele levou. Aí, uma semana o pessoal tinham lá um conselho lá pra analisar o livro, tá aprovado. Esse cara eu fiquei louco, né, esse cara, 19 anos, vou publicar um livro pela editora Campos, que naquela época era o suprassumo, assim, né. Beleza, então esse foi o meu começo, assim, nos concursos, já foi muito forte, né, eu dando aula em vários cursos presenciais lá em Recife, publiquei um livro. Mas aí eu sempre com aquela ânsia de quero mais, quero mais. Aí eu via, né, eu me espelhava muito em João Antônio. João Antônio era muito conhecido, nessa época, e eu via pessoal viajando para dar aula no Brasil inteiro. O pessoal vinha para Brasília, para São Paulo, pra não sei onde, dando aula. Eu disse: "Rapaz, eu quero dar aula agora também". E claro, né, meu filho estava prestes a nascer, e E a pressão a aumentando. pressão aumentando, né, o livro ajuda na divulgação, mas não dá dinheiro, né, porque o cara recebe 10% da editora, né. Tem que ser um best-seller para o cara, ganhar dinheiro mesmo com força. Disse: "Rapaz, como é que eu vou fazer para dar aula em tudo que é lugar feito esse povo tá fazendo?". Aí sabe qual? Vou fazer o seguinte, eu vou entrar no Google e eu criei um texto, né, me apresentando, pá-pá-pá, e coloquei assim: "Curso para concurso Rio Grande do Sul". Aí tem lá 10 cursos. Saí mandando mensagem para todo mundo. "Curso para concurso Santa Catarina", mandei mensagem para todo mundo. Saí mandando mensagem para todos os cursos do Brasil que você puder imaginar, todos os estados. Disse: "Pronto, agora eu vou esperar alguém me responder". O negócio que é o seguinte, naquela época não existia Instagram, não existia divulgação, então curso para concurso, na grande maioria dos casos, era indicação. Você tinha que ter um professor, né, do curso que te indicasse: "Olha, é meu amigo aqui, pá-pá-pá, esse cara é de confiança, esse cara é bom". E eu não conhecia ninguém no Rio Grande do Sul, ninguém em Santa Catarina, pá-pá-pá. Rapaz, você brinca, eu devo ter mandado mensagem para mais de 100 cursos, facilmente. E só um me respondeu, um curso de Brasília, que é o ponto dos concursos. Lembro demais do ponto. Então, o ponto dos concursos, na época, é o que o Estratégia é hoje. Sim, Era o era o ponto dos top. concursos. Era assim, tinha o concurso para auditor da Receita. De Ponto. 500 aprovados, 400 era o do ponto. Pum. Era É. assim, era trator. PDF top. Era só PDF, não existia videoaula, era só PDF. Aí o ponto dos concursos, que eu não sabia que era essas coisas todas não, me respondeu. Moraes era o coordenador lá, Moraes me mandou: "Opa, Guilherme, tudo bem? Aqui a gente não trabalha com indicação, a gente trabalha aqui com análise da aula. Então eu vou pedir que você escreva uma aula sobre esse tema e me mande para a gente analisar". Eu disse: "Beleza". Aí ele me mandou um modelo, eu nem sabia que existia aquele modelo de aula em PDF, né, que não é seco como um livro, né, é como se fosse um texto mais leve que você vai, né. E aí vou agora, eu já tenho a base do meu livro, né, um texto eu já tenho, prática de escrever e tal, eu vou preparar a aula. Preparei a aula e mandei. De repente ele: "Ó, sua aula foi aprovada. Só que é o seguinte, a gente tem agora no curso 5 professores de exatas. E aí você vai ser o sexto.
E aí a gente vai, aos poucos, lhe dando as aulas e você vai crescendo. Não tem problema não. Eu quero botar o pé dentro. Resumindo a história, depois de 1 ano e meio, eu era o único professor do ponto dos concursos. E fiquei como o único professor de 2012, mais ou menos, até 2018, que foi quando eu saí do ponto. Trabalhei lá durante 6 anos. Né? E o ponto dos concursos assim, me projetou nacionalmente, porque era um curso, né, muito forte. Até hoje, as minhas aulas em PDF são muito conhecidas, né? Então, essa foi a minha projeção nacional, foi através do ponto dos concursos, que não foi nem através de videoaula, foi mais PDF. PDF mesmo, né? E aí, o que é que aconteceu? Né? O Estratégia, nesse meio termo aí, né, de 2000, o Estratégia acho que foi criado em 2011, mais ou menos. O Estratégia foi uma avalanche no mercado, né? Os caras chegaram assim, foi um crescimento absurdo e infelizmente, né, diante de outras circunstâncias, o ponto faliu, né? Tanto que o ponto fechou, né? Tanto que em 2013 eu vim aqui a Brasília muito, semana sim, semana não, eu estava aqui em Brasília quando o ponto começou a dar aula em vídeo, né? Então a gente tem um estúdio aqui que depois o ponto vendeu para o Gran, né? O Gran foi que comprou esse estúdio lá do ponto. E aí, nessa história, o Estratégia engoliu assim, o mercado e, infelizmente, vários cursos fecharam, né? Também não acompanhou a evolução do marketing digital, né? Ia muito na base do nome e, meu amigo, infelizmente hoje não é só nome que basta, né? Você tem que investir em marketing, a realidade é essa. Bom, resumindo, o ponto fechou e aí eu estava ali na carreira solo. Estava tentando começar a lançar um curso, papapá. Foi quando o Estratégia me chamou. Ainda me lembro, estava lá nos Estados Unidos dirigindo, aí Eber mandou uma mensagem para mim. E aí, que eu já conhecia a Eber lá do ponto, né? Porque Eles eram Ricardo, Eber, todo mundo era do ponto, né? Uhum. E aí Eber me ligou. E aí, Guilherme, como é que tá a vida no Império, não sei o quê? Beleza, ó, tô precisando falar contigo. Bom, tinha um problema lá com um professor de matemática que o pessoal saiu e ele me convidou para ir para o Estratégia. Foi quando eu entrei no Estratégia em 2019. Foi 2019, acho que foi 2019. E aí foi muito massa, né? O pessoal lá no Estratégia é de altíssimo nível. Evolui muito como professor, assim, porque eu recebi uma carga de trabalho absurda, né? O Estratégia é gigante, né? Naquela época, eu administrava, sei lá, uns 700 cursos, Sim. né? Só o volume do meu fórum de dúvidas, né? Meu irmão trabalhava comigo lá respondendo. Tudo é gigantesco, né? Você chegou aí para São Paulo, não? Não. Eu morava nos Estados Unidos nessa época e eu estava estudando lá. Então, quando eu estava de férias da universidade, eu estava gravando aula e estudando para compensar. Era uma loucura. E aí, quando foi no meio da pandemia, foi quando eu decidi, não, só agora já estou aqui com, sei lá, 15 anos quase de carreira. Acho que agora está na hora de eu seguir minha carreira solo. Foi quando eu saí do Estratégia e montei a Escola de Exatas. Que foi assim, 2022, mais ou menos. não, foi 2020. 2020 mesmo. Agosto, Pico da agosto da de pandemia. 2020, no meio da pandemia. Caraca, ousadia, hein? Foi, no meio da pandemia. E foi assim, foi um marco na minha vida, assim, né? Tenho muita gratidão por todos os lugares que eu passei, todos. Quer dizer, quase todos, né? Sempre tem um que... Assim, 99% de todos os lugares eu sou muito grato, aprendi muito, né? Aprendi a dar aula, como gerir pessoas, tudo, né? E aí, em 2020 foi quando eu decidi fundar a Escola de Exatas. E o meu irmão, nessa época, ele trabalhava comigo no Estratégia respondendo os fóruns de dúvida. E aí o meu irmão, ele estava paralelamente aprendendo sobre marketing digital e etc, né, fazendo curso lá de Érico Rocha, papapá. E aí foi quando eu chamei meu irmão, meu irmão sempre me acompanhou profissionalmente assim, né, meio que nos bastidores. E aí eu chamei meu irmão, vou seguir carreira solo agora. E aí foi quando ele me contou, eu tô por acaso estudando marketing digital, né, tô fazendo uns cursos sobre lançamento, não sei o que, então bora junto. Porque eu quero focar em dar aula. Eu não quero estar focando em Marketing. financeiro, Funil de vendas. contabilidade, funil de vendas, não sei o quê. Meu irmão, eu quero fazer o que eu sei. Então, tu se especializa aí no que for, em tudo, né? Aí depois que eu fui aprender copy, tráfego, não sei o quê, né?
Então tu se especializa aí na parte das vendas, do marketing, que eu vou fazer um curso, assim, que vai ser realmente um grande diferencial. Eu vou fazer algo que não existe. E aí foi quando eu fundei a Escola de Exatas, né. E a Escola de Exatas, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um curso que eu pudesse ajudar qualquer tipo de aluno. O cara que fosse completamente analfabeto em matemática, e quando, assim, tem aluno que chega lá que não sabe nem tabuada, tá, então o cara: "Ah, Guilherme, eu tenho dificuldade em fazer conta de subtração, multiplicação, que seja". Então, eu posso ajudar esse tipo de aluno. E também quero ajudar alunos que são avançados. Ah, chega um cara lá que é engenheiro mecânico. Então, eu vou ter aulas para esse cara, né? Então, eu acompanho o aluno em toda a sua jornada, né? Então, a gente tem aulas que vão lá desde o ensino fundamental, tabuada, frações, etc., até números complexos, sei lá, trigonometria, cálculo, tudo a gente tem lá, né? Então, a gente tem matemática, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira e física. Então, e assim, um grande diferencial da gente é justamente fazer uma personalização para cada aluno, Uhum. né, que esse é um grande defeito que eu vejo, assim, no todo lugar, né, porque a gente não pode tratar os alunos diferentes da mesma forma, né. Então se chega um cara lá no meu curso, o cara é advogado, como é que eu vou colocar esse cara para assistir a mesma aula do cara que é engenheiro? Não tem como. Então, e aí onde começa a vir essa parte da mentoria, né, de dar um tratamento personalizado para cada aluno, né. Então, todo aluno que chega aqui na Escola de Exatas, eu mando uma mensagem no WhatsApp para perguntar: "Quem é você?", né, assim, "Qual é o seu histórico? Qual é a sua relação com matemática? E onde é que você quer chegar?". Uhum. E aí eu faço essa personalização para ele. Então, essa foi a minha jornada aí, desde que eu comecei a ensinar até onde a gente está agora. Cara, uma coisa que você me falou que me chamou muita atenção é a hora que você mandou os e-mails, né, quando você entrou em contato, porque você não entrou em contato pelo WhatsApp. Não existia, Ou era um e-mail ou era uma ligação mesmo, né, né. "Oi, tô procurando um aí pra dar aula". Essas coisas marcam, cara, assim, nossa vida, porque se você não tivesse feito isso, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez eu tivesse desistido da carreira É, e feito outra coisa. e isso é muito muito bizarro, porque, cara, a gente vê, né, hoje eu conversei aqui com os maiores nomes do país, né, você é um deles, né, um cara que sempre foi uma grande referência em preparação para concursos públicos, Enem agora, vestibular, né, e está expandindo cada vez mais, vai crescer cada vez mais. E eu começo a observar que, existem padrões de comportamentos que vão muito além, né, daquilo que a gente imagina, só que a gente pensa que é algo assim, cara, o Guilherme Neves é um gênio. Igual você fala, quando você começou a contar a sua história, eu falei: "Cara, o Guilherme ele é diferente, cara", porque ele com 17 anos já tinha essa mentalidade, né, de: "Cara, eu quero isso". Cara, quem é que com 17 anos tem isso? Pois é. "Não, eu quero isso daqui, cara". Eu já tenho essa certeza. Geralmente a pessoa vai ter isso com 30 anos, com 34. A segunda genialidade é: você empurrou um boneco com 18 anos. Caraca, velho, o cara já foi pai com 18 anos, cara. Então, assim, isso são coisas que faz cara, é por isso que ele tem esse resultado, né. E por que que eu tô falando isso? Porque os professores, cara, eles têm os professores, os mentores, que é a grande maioria do nosso público-alvo aqui, a gente vê que muitos deles vão ficando no meio do caminho. Quantas pessoas que Vê você muitos, conheceu? muitos, O próprio muitos. Ponto, né. Sim. Dentro do Ponto, grandes nomes do país que, cara, foram grandes celebridades, né, do momento, e que hoje não ninguém ouve falar mais, né. Só que aí você passou por tudo isso, você venceu uma pandemia e continua até hoje como uma grande referência, ganhando dinheiro, transformando a vida de pessoas, transformando a vida da tua família. Sim. E eu queria que, nesse momento, você pudesse dar uma dica. Se você voltasse lá no Guilherme Neves, que entrou naquele curso lá, com a cabeça raspada, e foi convidado para dar aula, que hoje é uma grande realidade da grande maioria dos mentores que estão começando, né, dando esse primeiro passo. Qual seria a dica que você daria para essa pessoa? Primeiro que não pode desistir, né, porque você vai passar por muitas dificuldades na vida, né. Eu passei por muitas, muitas. Pô, eu estava tomando conta da minha família com 19 anos, eu era um adolescente, né, claro que no papel eu era adulto, mas é um adolescente, né, então imagina
você ter 19 anos e ter que tomar conta da sua mulher, dos enteados, do filho e do seu trabalho, né, então Cara, deixa eu dar um parabéns pra você aqui. Eu também tenho uma enteada. é, E eu comecei a namorar com a Samara, eu tinha 17 anos. E assumi a filhinha dela de 8 meses. Hoje ela tem 15 anos, me chama de pai. E isso é um grande desafio, cara. aí Eu acredito que você não, viu. eu acredito que você passou a mesma coisa, o preconceito dentro da própria Ah, família. claro. Pô, como é que você vai Hoje é mais fácil, né, hoje é é todos têm, comum, é comum, é comum. né. Mas na época, 2010, Não, 15 anos atrás, é. e eu Hoje já em era um dia é moleque, né, comum, 17 já. naquela época foi complicado. Parabéns, cara. E isso me ajudou muito, né, porque assim, eu tive que amadurecer 10 anos em 10 meses, tanto que eu casei em 11 meses, né. Comecei a namorar em fevereiro de 2008 e em janeiro de 2009 estava casado, minha mulher já estava grávida, tudo foi muito avassalador, assim, isso meio acelerado. Mas é assim, eu acho que para o cara ter sucesso, assim, nesse ramo, né, você, claro, tem que primeiro, você tem que ser de verdade que eu digo assim, você tem que se preparar, estudar, ter conhecimento, são 2 coisas, né, para você ter sucesso na carreira de ensino, na minha visão. Você tem que ter o conhecimento técnico. Então, assim, eu eu vejo muitas pessoas assim, né, porque todo mundo quer tentar a vida na internet, né. E aí o cara tem um conhecimento mais ou menos, e aí fica querendo, fazer da educação entretenimento. E eu vejo muito isso, né, a pessoa fica fazendo você vê, eu sou muito conhecido no ramo de concurso, eu acredito que estou aí no top Com 2, certeza. né, de exatas para concursos, certo. Mas eu vejo que tem professor de matemática aí que tem 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores. Agora, vai ver quantos alunos tem? Não tem. Por quê? Porque o cara faz da rede social dele entretenimento e fica trazendo coisas, né, porque é claro, né, no Instagram o cara tá ali atrás de um lazer. E aí o cara fica fazendo palhaçada, ou só continha besta, né, vai pegar uma fraçãozinha, 1/2 mais 1/3, não sei o quê. Bicho, ninguém vai passar numa prova claro, é necessário saber isso? É, mas o cara faz do Instagram dele ali, só isso. Então o cara só fica fazendo conta de subtração, conta de multiplicação, coisa de ensino fundamental 1 para atingir uma grande massa. Aí o cara tem um volume de seguidores absurdo, mas não converte isso em aluno. Então eu vejo muito isso, né, muita gente, tem uma galera aí que tem 600 mil, 700 mil seguidores. Eu tô chegando nos 200 agora, mas pô, isso não importa. O que importa é o seguinte, quando o pessoal quer uma aula de matemática de qualidade, eles sabem quem vão buscar. E a galera vem, né, e eu sou, assim, indicado por muitos mentores. É aquilo que o Érico sempre fala, né, seguidores é diferente de audiência. Totalmente, Seguidores não compra, audiência compra. 100%. Então se você entrar agora no meu Instagram, você quase não vai ver publicação de conteúdo, assim, de matemática mesmo, assim. Quer assistir uma aula minha? Vai lá no YouTube, pronto, lá no YouTube você vai ter. Claro que eu não deixo tudo disponível, né, lá na Escola de Exatas eu teve até hoje, sei lá, 1.700 aulas. Eu deixo no YouTube 50, só um gostinho, assim, Sim. né. Quando um aluno pergunta assim: "Tem uma aula demonstrativa?", eu digo: "Escolha o assunto". Aí pronto, aí eu vou lá, desativo o cadeado no YouTube, libero para ele assistir, depois tiro. Então assim, eu não faço no meu Instagram, eh, uma 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 coisa de comédia ou de ficar só trazendo conhecimento raso. Lá eu trago mais conscientização do que o cara tem que fazer, de estudar com seriedade, pá-pá-pá, e ele faz o meu trabalho. Assim, você quer assistir a minha aula, vai lá no YouTube. Então uma coisa é você ter autoridade no assunto e para isso você tem que estudar muito. A outra é você investir muito em aprender a dar aula. Didática mesmo, né, e didática, infelizmente, né, só aprende Fazendo, né, fazendo, prática, né. prática. Pô, eu tenho 38 anos, mas tenho 20 de carreira. Mais da metade da minha vida, eu não sei fazer outra coisa senão ensinar, né, dar aula. Então e você vai aprendendo, né, com a prática, né, dando aula. E eu acho que o professor ele tem que se colocar no lugar do aluno. Será que com essa tua explicação, o aluno entenderia?
Você tem que sempre se colocar no lugar do aluno. E eu sempre gosto de mirar no aluno mais fraco. Você não assim, eu vou ensinar como se fosse para um cavalo. Se o cavalo entende, pronto. Tem que É o que eu tem que faço aqui sempre com os meus mirar meninos, é o que eu faço aqui. tem que sempre mirar no aluno que tem mais dificuldade, né, para que todos possam, né, atingir. Porque se você explicar só para o cara que tem mais facilidade, você vai deixar aí 90% lá atrás, né. Sim. Então, assim, são essas 2 coisas que você tem que investir muito. E aí o que acontece é que uma coisa, viu, Marlon, eu tenho percebido nos últimos anos que tem caído o interesse das pessoas em dar aula. Antigamente, na época do ponto dos concursos, logo quando eu entrei lá, 2012, 2013, não existia mentoria. Quer dizer, esse termo mentoria é novo. Uhum. Antigamente era coaching, né? Coaching. Só que aí os coaches de outras searas Começaram a se queimar e acabou começaram refletindo pra gente, exato. né? O pessoal começou a queimar o nome a tal ponto que ninguém fala mais coach hoje, né? Ninguém. Antigamente era coach, né? Mas antigamente, quando o pessoal era aprovado em um concurso, eles normalmente tentavam se especializar numa matéria para dar aula da matéria. Hoje não. Hoje eu vejo que as pessoas passam no concurso e ninguém quer mais dar aula. O pessoal quer fazer mentoria, É isso né? mesmo. Então eu vejo assim que daqui a alguns anos, eu acho que vai praticamente faltar professor, né? Se o pessoal que está na ativa não. Eu acredito que vai ser substituído por IA, Tu acha? eu acho. É porque que acontece? Se eu te mostrar um vídeo aqui, cara, você não vai acreditar, mas foi feito por IA. Não, eu vejo. De um professor do Estratégia, cara. O Estratégia tá usando já em alguns lançamentos. Eles pegam um edital que acabou de sair. Antigamente, o que acontecia? O edital saiu às 4h30 da manhã. Ligava pro professor, o jornalista ligava pro lembro disso. professor. Cara, você tem que estar na sede aqui 5 horas da manhã pra gravar o conteúdo, porque vai sair o edital, acabou de sair e tal. O professor tinha que sair correndo de casa. Lá na Estratégia é assim agora. Saiu um edital. Beleza, pega o edital, joga na IA, pega os principais pontos, marca, faz a descrição dos pontos mais importantes. Já tem a IA, já tem o áudio do professor, já tem a imagem dele, já tem vários vídeos dele Para estudar o para ponto dele. estudar, exatamente, para estudar os movimentos, até mesmo os gestos que ele usa. E, cara, pega aquilo ali e coloca. E ele fala do edital melhor do que o professor falando, cara. É absurdo. É loucura, assim. É claro que isso tende a evoluir, né? Não tem ainda ao certo os impactos disso. Mas eu acredito, cara, que a tecnologia vai avançar Tem muito, que saber assim, utilizar a né? tecnologia, né? Saber usar. Hoje a galera ainda não sabe usar. Acredito que o Estratégia está começando a usar, o Uhum. GRAN está começando a usar, e isso vai demorar ainda a respingar para os menores. Mas eu acredito numa evolução, assim, muito significativa, e até mesmo dos alunos, cara, não só do professor, mas dos próprios alunos. Por exemplo, tô fazendo uma pesquisa aqui que eu fiquei espantado com a parada, velho. Porque, assim, uma coisa são dados globais. Uhum. Então, assim, dados globais mostram que 92% dos alunos já usam inteligência artificial para estudar. Aí você fala, você deve ser aluno de faculdade, você deve ser aluno de medicina, talvez, de TI. Cara, eu fiz agora essa semana, eu saí para conversar com 100 alunos. A cada 10 alunos, 9 já usa IA. Cara, pra quê? Aí você vai entender. O cara usa pra resumos, o cara usa pra explicar o conteúdo que o professor dá, o aluno usa pra fazer planejamento de estudos, o aluno usa pra fazer questões, refinar comentário de questões. Fala, caraca, velho. Criar uma questão parecida. Criar uma questão parecida e se brincar, o aluno tá usando melhor do que o professor. Aí um outro dado importante, mais da metade nunca recebeu uma orientação. Então acho que o professor do futuro vai ser o curador, cara. Vai ser o cara que vai curar todas as informações. Cara, tem muita informação, muita IA, muita informação para o aluno. E aí esse mercado tende a ser muito mais voltado para eu ensino meu aluno a como usar isso aí tudo. É absurdo. Muito doido, né? Bicho, eu tô tanto tempo no mercado, né? Que eu acho assim, é imprevisível o que vai acontecer É daqui a pouco. Você imprevisível. não tem como saber. Não tem, Assim. não tem, cara. É muito louco. Por isso que eu acho que eu aposto também um dos maiores diferenciais diante de tanta tecnologia, um dos maiores diferenciais vai ser exatamente essa humanização aqui. Sim. E é por isso que eu faço questão, como eu estava falando agora há pouco, é por isso que eu faço questão
de não fazer do meu curso um depósito de alunos. Quero que o cara simplesmente compre o curso e fique lá. Eu faço questão. Tem gente que não acredita, inclusive os próprios alunos não acreditam. Toda vez que um aluno se matricula, eu pego o meu telefone, mando uma mensagem no WhatsApp dele. Opa, que é o professor Guilherme Neves, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Dando as boas-vindas e dizer, eu quero saber quem é você, qual é o seu histórico matemático, como é a sua base, você é zerado, você é intermediário, você é avançado, quais são os concursos que você quer fazer. E dar um norte para ele. Né? Porque essa é uma das grandes, assim, é um excesso de informações que a gente tem, inclusive na escola de exatos. Como eu falei, eu tenho 1.500 aulas lá. Mas você não vai ter que estudar as 1.500 aulas. Eu vou indicar para você, tu vai estudar essa aula, essa e essa. Nessa ordem. Ah, Guilherme, essa aula aqui não está no meu edital. Eu sei que não está no seu edital, mas ela é pré-requisito para essa outra. Você precisa estudar essa antes para poder, É né? um professor curador, você cura as informações, pega ali o que é mais refinado, né. Na E verdade, hoje em dia, né, o meu cotidiano é muito mais conversar com alunos do que dando aula. Teve até uma aluna que me mandou uma mensagem essa semana, ela fez: "Professor, suas aulas da escola de exatas, elas são atuais ou são de anos passados?" Aí eu disse: "Isso é uma excelente pergunta, mas veja só, a minha matéria ela tem uma peculiaridade, ela muda. a matemática de 80 é a mesma matemática de 2000. Porque a gente pode ter uma tendência do estilo da banca, um é um pouco mais contextualizada, a outra é mais seco, um enunciado mais seco, mais técnico, mais formal, mas a teoria não muda." Cara, foi legal ter falado isso, porque eu tenho curiosidade mesmo nisso. Os professores de matemática, raciocínio lógico, eles atualizam as aulas mais por questão de didática, né. Veja, 2 coisas, o que é que eu faço? Hoje em dia, né, eu fundei a Escola de Exatas em 2020, né. Uhum. Então quando primeiro eu não fui criando na doida, eu planejei. Primeira coisa, antes e aí já vai uma dica para professores, né. Como foi que eu fundei a Escola de Exatas? Hoje eu tenho 1.500 aulas, mais de 80 módulos, mais de 15.000 questões resolvidas, tudo é colossal, assim. Mas antes de começar a construir, eu passei, sei lá, uns 15 dias planejando como é que seria isso tudo, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu primeiro peguei, o meu objetivo era esse, era pegar os assuntos desde o ensino fundamental, da quinta série, que hoje é sexto ano, né? Até os tópicos lá de engenharia. Eu queria que o cara tivesse no mesmo ambiente acesso a tudo. E eu queria fazer isso da melhor forma didática e lógica. Eu queria que os assuntos fossem dispostos na melhor ordem do aprendizado do aluno. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei lá várias coleções de livros de ensino fundamental e médio e mapeei todos os assuntos de matemática e fiz uma numeração. Então, os assuntos lá na escola de exatas são numerados. Tem módulo 1, 2, 3 até o 83. E eu digo assim, o nome do assunto com a numeração rapidamente, né? Por exemplo, análise combinatória é o módulo 25, probabilidade é o 26, conjuntos é o 20. E essa numeração não foi escolhida ao acaso. Essa numeração foi escolhida porque probabilidade, que é o 26, tem que ser estudado depois de combinatória, que é o 25. E tem que ser estudado depois de conjuntos, que é o 20. Então, quando eu pego um edital, eu digo, você tem que estudar os módulos. Se eu for seguir na ordem do edital, é o módulo 5, 2, 13, 15, 20 e 37. Beleza. Aí eu digo para o aluno, agora coloque esses módulos na ordem crescente. É a ordem que você vai estudar. Porque a melhor ordem é a ordem que eu dispus lá nos assuntos na plataforma, na melhor ordem didática. E isso de acordo com cada edital, né, porque cada edital vem Isso. num formato diferente. Independente, você vai ter que seguir a ordem que eu coloquei dentro da Saquei, plataforma. Eu já coloquei saquei. os pré-requisitos antes. Sempre que um assunto for pré-requisito e outro, ele vai estar antes na plataforma. Então eu fiz esse planejamento antes de começar a gravar as aulas. Então eu fiz um mapeamento lá de mais de 80 módulos, módulo 1, 2, 3. Então, a gente tem lá, sei lá, geometria plana é o 31, né? Logaritmos é o 28, por exemplo. Então, o cara tem que seguir aquela ordem. Por exemplo, por que eu coloquei logaritmos no módulo 28? Porque matemática financeira vem depois. E para você aprender matemática financeira, você tem que ter noções de logaritmos. Mesma coisa, você vai estudar estatística, você tem que ter noções de logaritmos. Então, logaritmo tem que vir antes de matemática financeira e estatística. Então, a organização assim, foi fundamental para eu poder fazer tudo de forma estruturada, certo? Então, todo esse planejamento, assim, eu estou colhendo os benefícios hoje
desse planejamento que eu fiz lá atrás. Eu não fiz uma coisa bagunçada. Ah, o módulo 1 é combinatória, o 2 é porcento. Não, eu fiz seguindo a melhor ordem, porque matemática é algo, é assim, um dos meus professores falava isso, é tijolo sobre tijolo. Você não tem como estudar os assuntos lá da frente sem passar pela base primeiro, né? E essa é uma das grandes dificuldades dos alunos aí da área fiscal, né? O cara fala, ah, precisa aprender estatísticas. Beleza. Mas eu quero saber o seguinte, como é que tá a tua base matemática? Tá boa? Não. Então tu não vai aprender estatística agora. Tu tem que dar o passo para trás. Tem que, é o que eu chamo de, tem que se alfabetizar em matemática primeiro. Então, isso aí. Cara, é muito interessante isso, né, porque a grande maioria dos professores que eu acredito que não tem essas mudanças como tem o direito, né, então, pô, o direito constitucional aqui, você dá uma aula. Cara, daqui a pouco vem uma jurisprudência, daqui a pouco vem uma alteração, uma emenda constitucional e muda tudo, e o cara tem que gravar tudo de novo, tal. Eu acho que são Eu fugi do tema, terminei que eu nem respondi a pergunta. é, Mas deixa eu voltar aqui. Então, qual é a atualização que eu. Então, quando eu fiz essa organização, eu disse assim, rapaz, eu vou gravar a aula desse assunto, eu vou gravar a melhor aula da minha vida desse assunto. Pô, já tinha, naquela época, 15 anos de experiência. Então, quando eu me sentei para dar uma aula de análise combinatória, eu dei a melhor aula teórica que eu podia dar daquele assunto. E claro, em matemática, né, você precisa, na teoria, ter os exercícios que vão colocar aquela teoria na prática, né? É o que eu chamo de questões emblemáticas do assunto. Todo assunto de matemática tem aquelas questões clássicas, né? Aquelas questões emblemáticas, que vão colocar na prática a teoria. Então, na teoria, eu já gravei a melhor aula que eu poderia dar. Então, agora eu não preciso regravar essas teorias. Por quê? Se eu já dei a melhor aula que eu poderia dar. Então, o que é que eu faço hoje? Hoje eu só gravo aula de exercícios. E aí eu fico esperando. A gente está em 2026. A gente está agora em abril de 2026. Eu vou agora pegar janeiro, fevereiro, março, abril de 2026 e vou fazer as questões que passaram nesses concursos. Aí teve agora Cefaz Piauí, Mato Grosso, São Paulo. Eu vou fazer as questões desses concursos separadas por assunto e vou colocar na plataforma. Então, a atualização que eu tenho na plataforma são exercícios. Ah, e eu bolei algo recentemente, que essa é uma grande dor dos alunos, né? Qual é a grande dor dos alunos? A gente tem uma dor que é revisão, e a outra dor dos alunos é materiais muito longos, né? Materiais infindáveis. Então eu criei lá na Escola de Exatas o que eu chamo agora de curso enxuto. O curso enxuto é uma versão resumida do curso completo. Então tem lá uma aula de análise combinatória que tem, sei lá, 4 horas. Beleza. É muito para você. Então a gente tem uma versão resumida agora de 1 hora. Então você tem as duas ferramentas. entendi. Quando é que você vai utilizar cada uma das ferramentas? Minha concepção. Você tem muita dificuldade no assunto, vai pela versão completa. Você já tem uma certa facilidade, vai pela versão enxuta. Ou você pode até tentar pela enxuta. Você vai estudando pela versão enxuta. Se algum assunto você sentir dificuldade, você aprofunda pela versão completa. E também virou uma ferramenta muito boa de pós-edital. Pós-edital, meu amigo, o cara tem 2 meses para estudar muita coisa. Então eu indico no pós-edital o cara estudar por essa versão resumida. E a gente tem essa versão resumida de todos os assuntos lá. Guilherme, e onde entrou a mentoria, cara, nesse jogo todo, assim? Cara, quero dar mentoria, cara, vou pra tutor e tal. Bom, a questão da mentoria foi uma questão de pedido dos alunos mesmo, né? Como eu já tinha essa proximidade com os alunos, né? Primeiro que eu sou envolvido com estudos, como eu falei aqui, há 30 anos, né? Eu estudo ativamente muito desde os meus 8 anos de idade. Eu tenho 38. Então eu tenho 30 anos estudando, né? Então, e todo o sucesso da minha vida se deve aos estudos, né? E eu sou muito acessível aos meus alunos. Todos os meus alunos têm o meu WhatsApp. Eu tenho mais de 20 mil alunos na Escola de Exatas. E o meu WhatsApp tá na plataforma. Quer falar comigo? Clica aqui, ó. O cara vai falar nesse telefone aqui. Quando eu terminar aqui, eu vou responder cada um dos alunos. Só para ter uma ideia. Eu tenho agora 171 pessoas para responder. E eu vou responder cada um deles. Então, essa proximidade que eu tenho com os alunos, né, fez. Essa proximidade criou essa demanda. Os próprios alunos vinham me pedindo. Não, a gente quer uma mentoria, quer um acompanhamento mais de perto. Então, eu comecei primeiro fazendo uma mentoria só das matérias de exatas. E aí a gente tem encontros semanais ao vivo, papapá. E aí, por a gente ter esse acompanhamento mais próximo das matérias de exatas, os alunos vinham pedindo para fazer um acompanhamento global, né, na preparação para concursos. Foi quando a gente decidiu criar a nossa mentoria. E aí eu fiz um convite
convidei uma professora para tocar esse projeto comigo, que é minha parceira desde a época lá do ponto dos concursos. Ela é mentora desde 2013, né, professora Gabriela Knoblauch. Uma pessoa maravilhosa, assim, né, muito competente, uma energia maravilhosa, e os alunos adoram. E não é só adorar, porque adorar a gente gosta até do palhaço patati patatá. A gente quer resultado, né? E ela é uma pessoa, assim, que realmente entrega resultado para os alunos dela, e a gente tá tocando esse projeto juntos agora. Caraca, que sensacional, cara, é porque assim, ó, querendo ou não, Guilherme, é um movimento de mercado muito forte, né, Muito forte. que assim, os alunos eles, pô, tem a aula, beleza, tem tantos materiais, tem questões pra caramba, o que era pra gente um problema lá atrás já não é mais hoje, né, o acesso à informação, o acesso a bons materiais, o acesso a enfim, e aí, tá, mas e agora pra onde eu vou com tantas informações? Pra onde eu vou pra e aí Qual a orientação que você me dá por meu caso? isso, exatamente. Igual você faz aí, né, você pega o edital, beleza. Não, começa com essa aula aqui. Ah, mas o tópico é o tópico 7 do edital. Não faz sentido eu começar por ele. Não, faz sentido sim, porque ele é a base do 1. Sim, Então exato, para você entender o tópico 1, você tem que pegar o 7 e botar na frente. exato. Então, é esse movimento que vai fazendo toda a diferença, É porque né. às vezes, Marlon, um áudio de 15 segundos que eu mando pro aluno economiza horas e horas, dias, semanas de estudos. E às vezes tem gente que não escuta, né. Então, por exemplo, eu me lembro quando saiu o edital da Polícia Federal, estava na expectativa ainda de sair, né, o edital, a prova foi em julho, eu acho. Em julho do ano anterior, um ano antes da prova, eu me lembro como fosse hoje, assim, um aluno chegou para mim: "Não, eu faço aqui minha orientação para a Polícia Federal". Eu perguntei a ele: "Como é a sua base matemática?" Ele fez: "Não, eu sou muito fraco". Eu disse: "Beleza, então você vai deixar a estatística de lado. Você vai focar em estudar matemática". E olha que matemática nem no edital estava. Polícia Federal é raciocínio lógico, tem lá uns tópicozinhos de matemática dentro de raciocínio lógico e estatística, mas lá não tem matemática. Eu disse pro cara: "Olha, esquece o edital. Vamos focar em construir sua base matemática. Quando você fizer isso, aí sim você vai poder mergulhar em estatística". Me escutou? Não. Por quê? Porque naquela expectativa da publicação do edital, ele estava na ansiedade de começar a estudar os assuntos do edital. E aí, 3 meses depois, o edital não foi publicado, o edital só foi publicado quase um ano depois. 3 meses depois, aí o cara chega para mim, manda uma mensagem: "Professor, não estou conseguindo aprender estatística". Claro, tem muitos alunos, então eu não sabia exatamente quem era ele. Aí fui olhar o meu histórico de conversa com ele. Aí fui olhar que eu tinha mandado ele deixar a estatística de lado e começar a estudar matemática. E o cara, 3 meses depois, já estava estudando estatística. Eu mandei ele passar uns 5 meses estudando matemática. Aí eu perguntei para ele: "Seguinte, eu não tinha dito para você estudar matemática primeiro antes de estatística?" Ele fez: "É, mas" e estavam saindo as notícias que saiu o edital, eu fui logo para estatística. Eu disse: Teimoso, né. pois bem, você acabou de perder 3 meses. Vamos agora novamente deixar a estatística de lado e focar em aprender". Então, se ele tivesse me escutado, né, um áudio que eu mandei para ele na época de 1 minuto, teria economizado 3 meses de preparação. Esse é o papel da mentoria, né. Às vezes as pessoas tentam: "Ah, porque a mentoria é muito caro". É aquele negócio, é uma informação de 15 segundos, 20 segundos que o cara tá te passando. No caso, ele tá condensando ali 15 segundos através de anos de experiência que ele tem. O mentor, né, professor, mentor, Sim. ele tem décadas de experiência. E ele vai trazer todo esse acúmulo de experiência e passar para você de mão beijada, assim, em 15 segundos. E esses 15 segundos de um áudio, de uma frase que ele fala para você, vai te economizar meses de preparação. É por isso que a mentoria é mais cara do que um curso, né. Você tem que ter um curso, mas a mentoria é o atalho, né, assim, ó, tu vai ganhar tempo fazendo isso, e tempo, né, é crucial na preparação para concurso, porque se você quer fazer um concurso, né, são 2 coisas que você precisa para ser aprovado no concurso. 2 coisas sempre, você tem que estar preparado e tem que sair o edital. Se essas 2 coisas não acontecerem, você não é aprovado nunca. Porque se você está preparado e o edital não sai, você vai ser aprovado como se não tem edital. Sim. Mas também se o edital sai e você não está preparado, você não é aprovado. Então, e tem que acontecer nessa ordem, você primeiro tem que estar preparado para depois sair aquele edital do seu interesse, né. Então essas 2 coisas têm que casar, né, como se fosse assim
uma dança dos astros ali para você ser aprovado naquele concurso que você quer. Você tem que estar estudando com antecedência para estar em alto nível preparado para quando aquele edital for publicado, opa, agora chegou a minha hora, né? Sim. Então esse papel do mentor é muito importante nisso, né, para o cara não perder tempo estudando o que é desnecessário. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Todo edital do SESP, vou pegar aí, vou dizer todo, mas 90% dos editais do SESP tem um negócio lá assim, problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aí, se eu for só jogar um planejamento no colo do cara, eu vou colocar o cara para estudar matrizes determinantes. Tem 10 anos que o SESP não cobra. Tá no edital, mas não cai na prova. Ou seja, eu digo pro cara, ó, esse assunto aqui tá no edital, mas eu sugiro que você não estude. Essa informação você não vai encontrar por aí. Só o cara que é especialista, que vive e respira aquilo todo dia. É isso. É isso. E, cara, eu tenho uma dúvida. Você, quando chegou na Tutory, você já vinha fazendo mentoria antes? Ou você já começou na Tutory? Não. Eu comecei a fazer mentoria da área de exatas apenas. Então, a mentoria da área de exatas, eu estava fazendo sem plataforma alguma. Até porque é uma mentoria, assim, de acompanhamento ao vivo. Semanalmente eu me Isso. encontro com os alunos no Zoom fechado. Uhum. E lá são aulas de revisão, de aprofundamento, Sim. de planejamento, e eu falo individualmente com cada aluno. Legal. Só que agora, como a gente vai ter um escopo maior de todas as matérias, não tem como ficar fazendo isso Sim. sem o apoio de uma estrutura, de uma plataforma. Legal. Né? E foi por isso que a gente buscou vocês que são líderes, né? Não E tem... tá sendo... Aquele negócio, tem que seguir o líder, né? E como é que tá sendo esse diferencial? Como é que tá sendo o feedback dos alunos em relação à plataforma? Bom, a gente demorou, inclusive, para lançar a nossa mentoria, porque a gente precisou fazer uma adaptação ao método, né? Sim. E a gente teve um apoio, assim, da Tutory que foi absurdo, assim, né? O pessoal lá da equipe de TI, o pessoal deu muito apoio, porque a gente quer usar a plataforma, mas a gente precisa fazer a adaptação para o nosso método. Show. Principalmente no que concerne às revisões, né? Sim. Porque revisão é uma grande dor dos alunos. Os alunos não sabem o que revisar, não sabem como revisar e não sabem quando revisar. Isso é um grande problema, né? Eu acho que é a maior dor dos alunos no estudo para concurso é a revisão. E esse é um ponto chave no nosso método, que é justamente indicar para o aluno o que, quando e como revisar. Até porque as revisões variam de matéria para matéria. Você não vai revisar uma matéria de exatas do mesmo jeito que você revisa direito. Diferente. São matérias, né, com capacidades, né, diferentes. Então você tem que ter essas três coisas. E a gente buscou a Tutory principalmente por essa capacidade de adaptar ao nosso método. Cara, show de bola, parabéns. Estou muito feliz pela sua chegada na Tutory, principalmente por estar aqui com a gente no Tutor Experience, poder participar desse podcast aqui. E, cara, é muito bom saber que pessoas como você não desistiu da carreira, não desistiu dos impactos, porque, cara, é impacto muito devastador que você deixa quando você para de ser um professor, né? E eu fico muito feliz que você já está abrindo aí outras frentes, indo para o inglês, indo para a mentoria, se tornando cada vez mais referência em exatas, que é o seu xodó, né? Sim, que é seu BP, né? Não. Mas, cara, muito feliz, muito obrigado pela oportunidade de conhecer você, muito obrigado por estar aqui com a gente e vamos para cima, cara. Que seja... Muito obrigado aí pelo convite. Vamos para cima, obrigado. Valeu. Valeu. Pessoal, você que ficou até o final, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, deixa aqui o comentário com o que você mais gostou da história do Guilherme, não deixa de seguir ele nas redes sociais também, e vamos pra cima, se inscreva no nosso canal para que você consiga receber esse conteúdo de primeira mão, assim que for publicado. Toda semana a gente tá aqui no Tutory Cash. Um grande abraço e até o próximo. Obrigado, um abraço, pessoal.